né? Então o assunto acabou. Ok. Bom dia Muito para todo bom. mundo aí. Obrigado Bom pela dia. presença de todos. Hoje temos aí a palestra do Reinaldo Basile, falando sobre um tema bastante gustativo, né? Filatélico, temático. Então, Reinaldo, o tempo é todo seu. Assim que você tiver em condições, está à Tá. vontade. Fazer uma introduçãozinha. Primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade. A gente estava falando agora há pouco, né, que faz quanto tempo faz que eu não fazia uma palestra no CTC? Eu acho que por volta dos 10 anos, né, que eu fiz a palestra sobre corridas de rua, né? Foi uma minha primeira coleção temática, né? E agora estou tendo essa oportunidade de mostrar uma coleção sobre vinho, vinho Néctar dos Deuses, né, que é o nome da minha coleção. E é uma coleção que eu considero ela como uma coleção inicial. Não adianta você falar assim, em pouco tempo, em 10 anos, você montar uma coleção boa para competição competitiva, né? E você não consegue. Eu acho que você tem que demorar anos e anos de desenvolvimento da coleção. E agora que a gente vai pegando mais conhecimento de como a gente monta as coleções, então você acaba mudando bastante, né? Então, eu considero a minha coleção como uma coleção inicial. Eu vou até compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Um minutinho que eu preciso ver onde que está. Eita, nós. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Está chegando. Está chegando? Quando Não tela em ainda? branco apenas. Só a tela em branco. Mas que estranho. Eu já estou com ela aqui na minha faixa. Você tem dois monitores? Não, um só. A internet está lenta mesmo, viu? Bom, vou parar. Vamos lá, vai de novo. Vamos tentar de novo. E agora? Sim, sim. Agora sim, agora sim. Vamos lá. O que Ok. bom, essa coleção que eu vou mostrar, na verdade, eu preparei uma apresentação em PowerPoint para ficar um pouco mais... eu entendo um pouco mais fácil de explicar um pouco a coleção, tá? E é lógico, a gente vai encontrar peças de tamanhos aí variados, né? Porque você mais ou menos se adapta ao tamanho da folha. É diferente quando na coleção, que é na minha coleção, lá você está com os tamanhos corretos, né? Tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa palestrinha. Como eu falei, o tema é o vinho, o néctar dos deuses. Tá? Opa! Aqui, espera um pouquinho, tá meio ruim de ver. Bom, a história do vinho. A história do vinho ela remonta a 7.000 anos antes de Cristo. Alguns historiadores falam sobre esse período que foi descoberto no Iraque. Lógico, essa tese se deve a achados arqueológicos, né? E inclusive, eu mostro aqui embaixo um selo, né? Um bloco, e esse bloco mostra aqui uns achados arqueológicos que comprovam, teoricamente, né? A descoberta do vinho, tá? Então, foi há 7.000 anos atrás, algum nômade nessa época deixou alguma fruta, provavelmente a uva, em um recipiente que fermentou e se transformou em um líquido alcoólico. Ao beber, o homem se sentiu bem e gostou dessa nova bebida. Mas também existem algumas lendas também, né? E se fala que quem inventou o vinho foi uma mulher. Essa lenda fala que essa mulher desiludida, por problemas amorosos na vida, né? Ela tentou se matar. E, na época, se falava que essa fermentação da uva era veneno, se transformava em veneno.
e ela bebeu esse líquido. E, ao invés de morrer, ela ficou alegre. Então, se, se tem essa lenda dizendo que foi a mulher a primeira a descobrir o vinho, né? Então, entre 7.000 e 7.500 anos antes de Cristo, ocorreu a primeira produção de vinho na antiga Geórgia soviética, hoje Armênia, além da Turquia, tá? Então, aqui eu estou colocando de forma cronológica a descoberta do vinho. Opa. Nossa, tem uma coisa que está me atrapalhando um pouquinho. Bom, há 4.000 anos antes de Cristo, se criou, tinha-se o Código de Hammurabi, que se tratava da comercialização do vinho, isso há 41 séculos atrás. O rei Hammurabi criou esse código de leis na cidade de Babilônia, fundando assim o primeiro Império Babilônico, baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E o Código Hammurabi ele era um conjunto de leis para controlar e organizar a sociedade. E lá tinha esse código, essa regra de comercialização de vinho. Isso há um bom tempo atrás, né? Entre 3 e 4 mil, desculpa, entre 4.000 e 3.000 antes de Cristo, os outros povos começaram a produzir vinho, aumentar seu consumo e comercializar, como foi o caso dos egípcios e fenícios. Historicamente, conhecidos como grandes comerciantes de vários produtos, o vinho acabou a seguir a rota do azeite, que na época era um principal produto. Desculpa, mas eu estou movimentando aqui para poder ver a tela toda, viu? Bom, no Egito, nesse mesmo período, trouxe a primeira lista de vinhos, que hoje a gente chama carta de vinho, além de ter deixado documentos sobre vinho, sua produção e tipo de uva utilizado. Produziu as ânforas, mas para frente a gente vai falar um pouquinho sobre as ânforas, para a guarda dos vinhos, onde os produtores da época faziam inscrições do ano da produção do vinho, o nome do produtor e a região ou terra em que foi produzido. Quer dizer, você vê que entre 4.000 e 3.000 antes de Cristo já se fazia um controle muito legal de vinho, né? Opa. Nossa, tem Na Grécia, a importância econômica era muito grande, cultuava o vinho através do deus Dionísios, filho de Zeus. Aí o famoso escritor Homero do livro Ilíada, descrevia sobre o vinho, degustação, maciez e elegância. Foi o primeiro relato desse escritor falando sobre a qualidade do vinho, sobre a maciez do vinho, sobre a elegância. Isso entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Entre 1.000 e 1.500 anos, os gregos e os romanos levaram ao máximo a cultura do vinho, desde a produção até o consumo. Então, no Império Romano, entre 25 a 395 depois de Cristo, com a história do soldado romano, quando ia para a guerra, levava consigo um graveto e algum tipo de uva, quando a guerra terminou, na região onde ele se estabelecia, criava uma família e plantava seu graveto para produzir o seu vinho, sua uva para consumo próprio. E os romanos cultuavam o vinho através do deus Baco. E aqui tem algumas peças aqui que mostram o deus Baco aqui, somente essa primeira. Na Idade Média, como minimizar isso? Não tem. Tem uma regrinha aqui que está me atrapalhando para caramba, mas bem. Na Idade Média, período medieval, entre o século V e XV, as igrejas, os monastérios têm um papel fundamental na explosão da qualidade, melhora do consumo do vinho. O Dom Perignon, 1639 a 1715, monge beneditino, foi um grande produtor do vinho branco na região de Champagne,
Nessa época já existia uma concorrência com a região de Chablis. Quer dizer, aqui mostra um selo com Dom Perignon, né? E ele que foi o inventor da champanhe. O consumo de vinho também aumentou muito, pois era muito mais seguro beber vinho do que a água impura na época. Então, você imagina a quantidade de gente que ficava de fogo nessa época, né? Eles acabavam consumindo muito mais vinho. Aliás, só tomavam vinho, né? Não tomavam água. E aqui eu mostro aqui um mapazinho da rota do vinho na região de Champagne. Esse mapa aqui que eu coloquei na minha coleção, ele mostra uma certa controvérsia com os juízes. Por que isso, né? Isso aí é um postal não circulado, tá? Mas eu coloquei só como mapa da região de vinho. Eu não estou escrevendo que é um postal não circulado, tá? Para dar a impressão que eu quero colocar somente o desenho o mapa da rota do vinho. Mas eles não gostaram muito. A mesma coisa aqui na Idade Moderna, que tem esse mapa da região de Bordeaux, né? Inclusive, esses mapas eu coloco mais para o final, contando um pouco a história da região, da França, e suas diversas regiões onde são produzidos os vinhos. Bom, na Idade Moderna, do século XV ao século XVIII, surgiu os apreciadores de vinho. Ricaços da Inglaterra e França tinham representantes na região de Bordeaux, onde, inclusive, até hoje, tem a Bolsa de Bordeaux, que comercializa em papel a quantidade dos melhores vinhos do mundo. Na Idade Contemporânea, no século XIX, uma praga chamada até difícil falar, Philoxera vastatris, um pulgão que veio da Europa através de uma planta americana, e em 40 anos devastou mais de 80% dos vinhedos. Conta muito sobre desapareceu lá a casta Camener lá na França, né? E não sabe como apareceu no Chile, e acabou o Chile sendo um dos grandes produtores desse vinho com essa uva Camener. Acredita-se que foi por conta desse pulgão que dizimou, mas não se sabe como chegou no Chile essa cepa, né? No século XX, no início desse século, e que para esse século foi um grande desafio, os produtores descobriram um sistema para eliminar essa praga, que foi uma enxertia. Ou seja, o produtor pega a planta americana, que é resistente à doença, e sobre essa planta faz um enxerto com a variedade da uva, que ele definiu. Com essa técnica, as plantações de uva surgiram novamente. Então, aqui eu coloco 2 selinhos aqui da Itália, mostrando essa enxertia, e aqui em Liechtenstein, mês a mês, a produção da uva para se transformar em vinho. Essa é uma série muito bacana. É o processo de plantio e colheita de uva para vinho, de janeiro a dezembro, em Liechtenstein, na Europa, né? Vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, o preço do vinho estava muito baixo, e alguns grandes produtores resolveram fazer a guarda de suas garrafas de vinho para um longo envelhecimento. Foi daí que começou a história da guarda do vinho por um longo período, e depois de alguns anos, na adega, o vinho fica mais macio, mais elegante e mais fino. Tá? Então, aqui eu mostro algumas mascaves com fotos mostrando a guarda dos vinhos. Tá? E aqui, do lado, tem aqui do lado direito, tem um carimbo mostrando em garrafa o produtor girando as garrafas. Aí eu falo por quê mais para frente. Tá? Eu li um livro que chama Vinho e Guerra, do casal Doni e Petier Clandruspri,
é difícil falar, Trupe, sei lá, uma coisa assim. Ele fala que é o seguinte, que a guarda do vinho se deve na época da invasão da Alemanha na França. Algumas vinícolas, como é o caso da Moët Chandon, ela, para guardar os melhores vinhos dela, ela colocou uma parede de tijolos na entrada da cave, disfarçou de uma maneira para dizer que não foi uma coisa recente, para poder esconder esses vinhos, tá? Nesse livro Vinho e Guerra, acho que eu até recomendo quem gosta um pouquinho de Segunda Guerra, né? Quem gosta um pouco desse período, eu recomendo em ler esse livro. É um livro muito legal, conta bastante a história da ocupação da Alemanha na França, tá? E tudo o que ocorreu, tá? E aqui embaixo eu tenho aqui um selinho da França com essas vinhetas propagandísticas, né? Da Moët Chandon, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre uva. Sobre festas, produções e comercialização de vinho. A uva é um fruto da videira Vitis, uma planta da família Vitáceas, é utilizada frequentemente para produzir sumo, vinho, doce, geleias, né, e passas, podendo também ser consumida crua. Entre as espécies de videiras, podemos definir a Vitis vinifera, o tipo de videira mais frequente na produção de vinho na Europa. A Vitis lambrusca, utilizada na produção de sumo, uva de mesa e, às vezes, vinho. Vitis riparia, usada, às vezes, para produzir vinho. Vitis rotundifolia, uva muscadinea, usada para doces e, por sua vez, vinho. E Vitis aestivalis, em que a variedade Norton é usada para fabricar vinho. Tá? Aí eu coloquei aqui algumas peças com variedades. Tem aqui do lado esquerdo aquele selinho de 97, de cacho de uva com picote deslocado. Tem esse mais ao lado, impressão no verso, correios, né? Impressão no verso do selo. E estamos mostrando aqui isso aqui é um inteiro circulado. Eu não sei a questão do porte, tá? Mas eu quis mostrar aqui que também tem algumas sobrecargas, você viu, de cacho de uva, tá bom? A colheita, a vindima. A festa da colheita, ou vindima, é muito comum em alguns países como Europa, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Chipre, Luxemburgo, República Tcheca, Suíça, Canadá, México, Argentina, Chile, Uruguai e Peru. Essas festas acontecem tradicionalmente no mês de setembro e terminam no mês de outubro. Na verdade, as datas das colheitas é designada em função das uvas. E essas podem mudar de um ano para o outro, de uma região para outra, não somente em termos de qualidade, mas também de precocidade. Então, eu coloquei aqui algumas variedades do selo brasileiro, o RHM 565. Tem aqui umas provas do lado esquerdo. Tem um selinho aqui com uma grande falha de impressão, que quando eu fiz a palestra dessa coleção, foi bastante controverso, o pessoal não conseguiu entender na época como essa falha ocorreu. Tá? Tem um selinho aqui, que é raro, que é o com filigrana Casa Mais. Esse bloco é impressão no verso, um bloco de 6 peças com impressão no verso, e algumas outras falhas de impressão. Né? Esse do lado direito tem falha de impressão embaixo, impressão borrada, e a tira também com impressão borrada. E a festa da vindima, eu mostro da minha aqui algumas franquias mecânicas.
desculpa, aqui é carimbo mecânico, né? Da França, mostrando um pouco da festa da vindima na França, tá bom? E a vindima e esses selinhos do Peru, uma festa da vindima no Peru. Com certeza tem muito mais por aí, daqueles outros vários países que eu falei, né? Com certeza tem esses selos que comemoram a vindima. Tá? Festa da uva, aqui no Brasil, se comemora há muito tempo, desde 1931, a Festa da Uva, ocorre, desculpa, em Caxias do Sul, para celebrar o processo de viticultura introduzido pelos italianos, imigrantes italianos. A Festa da Uva é principalmente uma atração de Caxias do Sul. Durante 15 dias, entre fevereiro e março, a cidade se transforma. A metrópole adere à sua metade colonial e provinciana para homenagear as suas raízes. Em 2022, esse ano já ocorreu a 33ª edição. Tá? Ficou parado lá por conta da pandemia, mas eles conseguiram realizar. Lógico, se vocês verem alguma coisa que está errada, pode interromper e falar. Viu? Não tem problema, não. Se tiver alguma dúvida, se eu souber também responder, com certeza, eu vou colaborar. Bom, os primeiros carimbos, o primeiro carimbo sobre festa de uva ocorreu em 33. Esses são carimbos particulares, tanto esse retangular na cor vermelha e na cor azul, e esse redondinho aqui também. Só que esse redondinho também existe na cor preta, esse eu não tenho, tá? Mas o restante não, foram realmente circuladas essas cartas, tá? Em 50, lançou-se um selinho da imigração italiana no Rio Grande do Sul, em comemoração, né, a 75º aniversário de imigração italiana, foi na terceira edição da Festa da Uva, dia 15 de 350, que foi a emissão desse selo. E aqui eu tenho uma prova do selo, C251, sem picote. Tá? A quarta edição ocorreu em 54. Quer dizer, você vê que não tem uma regularidade, né, dessas festas, né? Então, você vê que da terceira para a quarta foram 4 anos. E aqui eu mostro aqui um FDC circulado, comemorativo à Festa da Uva de 54, em carta registrada em 7254, um porte de 1,60. Excedente de 60 centavos de cruzeiros, né? Do porte vigente na época para cartas registradas. E aqui tem um fragmento com deslocamento de picote do selo. A sexta edição foi realizada em 61. Quer dizer, eu não conheço se saiu algum material filatélico para a quinta edição. Em algumas edições eu não conheço. Tá? Se tiver, eu até gostaria, se vocês souberem, eu até gostaria de conhecer. Né? A sexta edição saiu esse carimbo em comemoração à Festa da Uva, foi em 26 de 2 de 61. A nona edição saiu esse outro carimbo em 63. Em 69, a 11ª edição, saiu esse carimbo. Em 72, saiu esse selo, em comemoração, né, à Festa da Uva, e apresento aqui 2 selos com variedades, um com deslocamento da cor verde e outro sem o preto. Esse sem o preto é um selo um pouco mais complicado, mais raro. Tem a Festa do Vinho no Brasil, que é a FENAVinho, iniciada em 67, agora é na cidade de Bento Gonçalves.
sempre Serra Gaúcha. Constitui, através do tempo, o maior evento vitivinícola do Brasil, do país. É responsável direto pelo início de 2007, passou a denominar-se Finadinho Brasil. Em 2020, comemorou 53 anos da história, que já está em sua 17ª edição. Tá? E aqui tem um carimbo comemorativo a essa data, a esse evento, que é de 67, foi o primeiro carimbo. Tá? Bom, tem o Dia Nacional do Vinho, que é comemorado em vários países ao redor do mundo, todos em datas diferentes. No Brasil se comemora no primeiro domingo de junho, Lei Estadual de 12.019, promulgada em dezembro de 2013, no Dia do Vinho do Rio Grande do Sul. Bom, Basílio, pelo que você sabe, só o Rio Grande do Sul que tem isso como data comemorativa, né? Eu não conheço outro estado brasileiro que tenha, né? Não tem. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre como chegou o vinho, as cepas aqui para o Brasil, tá? Aí, por que o Rio Grande do Sul foi considerado a região propícia para a produção de vinho? Bom, você também tem o vinho e religião. Na religião católica, a Eucaristia é um dos 7 sacramentos. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, a Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e sangue de Cristo, de Jesus Cristo, que são representados pelo pão e vinho. Eucaristia, do grego, não sei ler isso aqui, se você puder... Agradecimento. Não. Lê em grego. Cujo significado é reconhecimento e ação de graças, agradecimento. É uma celebração em memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Também é denominada comunhão, ceia do Senhor, primeira comunhão, santa ceia, refeição noturna do Senhor. Na Igreja Ortodoxa, o pão fermentado, simbolizando a nova natureza em Cristo, é o vinho, e o vinho é servido a todos os fiéis, inclusive crianças, com uma colher. Você imagina a época de Covid, né? Não, mas isso já faz parte da tradição ortodoxa. Você serve a comunhão, é vinho e pão, um pedacinho de pão e o vinho, e isso é servido para todos os fiéis. Existe uma questão de fé envolvida, né? Se você acredita, não vai ter problema nenhum. É uma questão de fé, né? É isso aí. Legal, obrigado, viu, Tony? E no casamento se brinda com champanhe, né? Aquele momento em que os noivos agradecem aos familiares presentes, né, aos amigos presentes, utilizando a champanhe, brindando com todos, tá? A viticultura. A viticultura, ou vitinicultura, ou vinicultura, é uma ciência que estuda a produção da uva, que poderá ser destinada para consumo in natura, para a vinificação ou para a produção de uva passa. Vinificação é o processo que se transforma a uva em vinho. Existem basicamente 3 tipos de vinificação: o tinto, o branco e o rosé. Aqui eu coloquei alguns envelopes, com certeza envelopes de favor, que iniciou por esse envelope da vitinicultura, isso na Romênia, que enviou para um aluno. Pelo que eu entendi, foi um aluno, um professor que enviou para o aluno esse envelope, e não sei se envelope, qual é o porte dele, realmente eu não sei, e o aluno enviou esses 3 envelopes para o professor, tá? Mas foi troca de gentileza deles aí. Mas eu achei bastante curioso, porque ele também utiliza a série completa, né, dos selos da viticultura lá na Romênia. Uma dança aqui de régua que não está fácil. Processo de produção, esmagamento, fermentação e envelhecimento. Fala um pouco do processo de produção do vinho. Começa no esmagamento, era feito com os pés, tradição mantida até hoje em algumas regiões,
Hoje em dia, o processo é mecanizado com pouco contato humano. O esmagamento da uva produzirá uma mistura de suco, castas e bagas, que será chamado de mosto. Tá? Então, aqui eu represento esse esmagamento gorgoncelos, em vários tipos, com pé, com pilão, com essa prensa. Mas também existe aqui uma lenda muito interessante. Dizem que as mulheres, o vinho que era amassado com os pés das mulheres, o vinho era mais suave, era mais saboroso, né? Até você imagina por quê? Você imagina, na época, os pés dos caras, né? Não era nada saboroso. Essa foi boa, viu? Gostei. Não, mas essa lenda é bastante interessante. Então, as mulheres que produziam, né, que esmagavam as uvas com os pés, produziam os vinhos com mais qualidade na época, vamos dizer assim. A fermentação alcoólica, que dura cerca de 5 dias, é um processo anaeróbico, que deve ser evitado o contato com o ar para evitar a oxidação do vinho. Durante a fermentação, ocorre transformação do açúcar presente na uva em etanol e não deve exceder 30 graus. Esse processo é efetuado por micro-organismos diversos, como as leveduras, fungos unicelulares. O envelhecimento. Existem 2 tipos de envelhecimentos no barril de carvalho, que normalmente é utilizado, e em garrafa de vinho, normalmente escura, pois a luz influencia na coloração do vinho. É lógico, não estamos falando de vinho tinto, né? Não o vinho branco, que normalmente as garrafas são transparentes. Tá? Se perceber, os vinhos tintos, a grande maioria das garrafas são garrafas escuras. Em barris de carvalho, o tempo de envelhecimento varia de uva para uva, a acidez diminui e os vários componentes de uva passam a formar o corpo e a estrutura do vinho, gerando a complexidade de seus odores e sabores. Boa parte de vinhos produzidos no mundo sofrem apenas 2 anos de envelhecimento. Tá? Então, aqui eu represento essa guarda, esse envelhecimento que eu já havia mostrado anteriormente, né? Com esses selos da Moldova. Então, aqui em barril e em garrafas. E em garrafas, deve permanecer deitadas para que a rolha fique em contato com o vinho. Aí evita de entrar no vinho e estragar o vinho, né? Azedar o vinho. Mas pode incliná-la levemente para os resíduos do vinho caiam no fundo da garrafa. Então, você pode colocar ela deitada com uma leve inclinação, com a boca um pouquinho para cima, mas sempre com o vinho molhando totalmente a rolha. Tá? E você tem que fazer o giro dela periodicamente. Então, aqui eu represento aqui, eu já até mostrei anteriormente, esse fragmento com carimbo e uma pessoa fazendo esse giro, né, da garrafa. No século XIX, o Reino Unido era o principal importador de vinhos franceses e os ingleses gostavam de usar o galão de vinho. Essa é uma curiosidade, né? Que equivalia a 4,546 litros, ou 4,5 litros para arredondar. Por causa disso, os franceses adotaram as caixas com 6 garrafas de 750 ml. A grande maioria dos vinhos que a gente compra é de 750 ml, e somado de um galão. Tá? É outra curiosidade. Desculpa a demora, mas eu estou aqui com essa régua me atrapalhando um pouco. Como apreciar um bom vinho? Vamos começar pelas ferramentas e acessórios. A garrafa de vinho. Na antiguidade, o vinho era conservado e transportado por jarro chamado ânforas, que eu vou mostrar mais para frente. Foram os romanos que inventaram a técnica do sopro do vidro, né? E os primeiros a fabricar garrafas de vidro, as quais algumas eram utilizadas para colocar o vinho. A rolha, introduzida no século XVII, o uso da rolha de cortiça para vedar vinhos é contribuído
atribuído, desculpa, a Dom Pérignon, monge francês, a quem também se acredita a invenção da champanhe. Antes da rolha de vinho, era consumido fresco, não se tampava, por não haver um sistema de vedação suficiente. Aqui eu coloco alguns selos com rolhas, né, da Argentina, outro eu não lembro, é tão difícil de dizer de onde é. E aqui umas franquias mecânicas do fabricante de rolha na França e do fabricante daquela cera que você coloca na boca da garrafa, tá? O saca-rolha, a primeira patente do saca-rolha foi registrada em 1795, na Inglaterra, pelo reverendo Samuel Henschel. Mais tarde, já nos idos de 1850, surgiram os saca-rolhas de alavanca, que reduziram significativamente o esforço de extração da rolha. Então, aqui um selinho mostrando esses saca-rolhas, tá? E a taça do vinho, segundo a metodologia do tipo de taça que conhecemos hoje, teve origem na Grécia, quando os deuses do Olimpo estavam à procura de um recipiente de maior beleza para degustar a sua bebida divina. Com isso, a esposa de Luís XVI fez com que o vinho voltasse a ser bebido em taças de forma mais intensa, ditando moda na época. Então, aqui um selinho de Israel com a taça, né, mostrando a taça, e aqui um desenho, né, mostrando a borda da taça, o bojo, a haste e a base. Alguma dúvida por aí, gente? Não, né? Não, tá tranquilo. Vamos seguindo. Muito legal. Pode continuar. Que bacana aquela emissão da Argentina que mostra o fundo da garrafa, né? Difícil de imaginar. É bem bacana, assim. Bom, o barril. O barril já tinha sido sendo usado para o armazenamento e transporte do vinho pelos povos da Mesopotâmia, muitos séculos antes de Cristo. Conforme relatos do historiador e geógrafo grego Heródoto, 484 a 425 a.C. Os romanos começaram a utilizar os barris de madeira por influência dos celtas. Então, o barris de madeira há muito tempo já é utilizado. Então, aqui tem alguns selinhos também que mostram os barris, né, de conserva do vinho. E aqui o fabricante francês, uma franquia mecânica do fabricante francês de barris. Tá? Estou me atrapalhando um pouco. Reinaldo, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. A interação do barril com o vinho também deve influenciar, né? Sim, muitas vezes é utilizado o barril de carvalho, né, para conserva do vinho. Então, Porque ele dá um sabor, né, e um aroma diferenciados, né? As ânforas, né? As ânforas foram os primeiros vasos, né? Vamos chamar assim, para a guarda do vinho, de forma ovoide e possuidora de duas hastes. Apesar de eu mostrar um que tem uma haste só, mas normalmente elas são com duas hastes, né? E eram grandes, né? Confeccionados em barro ou terracota, com duas asas simétricas, geralmente terminado em sua parte inferior por uma ponta ou por um pé estreito, em que servia, sobretudo, para o transporte e armazenamento de gêneros de consumo, tal como a salmoura também. Era usado pelos gregos e romanos para conter, sobretudo, líquidos, especialmente vinhos. E os jarros? Após a utilização das ânforas, foram criados os jarros, que se tornou muito comum, que é utilizado até hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é enologia, os enólogos, sommeliers e enófilos. Enologia é uma ciência que estuda todos os aspectos do vinho, desde o plantio, a escolha do solo, a vindima, produção, envelhecimento, engarrafamento e venda. Qual é a função do enólogo? O enólogo é quem literalmente cria os vinhos.
é responsável por cada detalhe de produção, ou seja, é responsável pela viticultura da região. Analisa o solo no qual as uvas serão plantadas, a escolha das mudas e quais métodos de irrigação usar. Também é dele a decisão de definir quando o vinho está pronto para ser comercializado. É interessante a função do enólogo, porque ele estuda a terra, ele estuda toda a produção em si. Eu lembro que, quando eu estive no Chile, eu fui visitar uma vinícola lá, a Concha Toro, e eu estava conversando com o enólogo lá, e você percebe que a seriedade é muito grande na produção do vinho. Tanto é que as cepas que tem lá são cepas que eles têm a pretensão de durar 100 anos produzindo uva. As cepas que eu vi lá já tinham 70 anos. Você imagina uma cepa produzir tanto tempo a uva para vinho, e na qualidade que eles têm. Você fala uma Concha Toro, nossa, os vinhos lá são fantásticos, né? São vinhos que a gente aprecia muito. Eu, pelo menos, particularmente, gosto muito dos vinhos da Concha Toro. O sommelier, qual é a função do sommelier? Ou escansão, que é chamado em Portugal. É um profissional especializado encarregado em conhecer os vinhos e de todos os assuntos relacionados ao serviço deles. Adicionalmente, cuida da compra, armazenamento, a rotação de adegas, elabora cartas de vinho em restaurantes, além de ser considerado um excelente enófilo, pois tem a preocupação de elaborar cartas de vinho de acordo com os pratos servidos no restaurante em que trabalha. Então, aqui eu mostro uma caderneta, né, da República Tcheca, e é um garçom, mas vamos dizer assim, que esse segundo selinho é o sommelier oferecendo o vinho para os clientes. E o enófilo, qual é a função do enófilo? O enófilo é aquele que gosta de harmonizar o vinho com a comida. Normalmente somos nós, né? A gente, lógico, nós não somos especialistas em vinho, mas a gente gosta muito de harmonizar, pegar um vinho tinto um pouco mais encorpado, para uma carne um pouco mais forte, determinados queijos também são mais fortes, vai muito bem com vinho tinto, peixes e carnes brancas com vinho branco, tá? E assim por diante. A gente gosta de... E a gente pensa muito na questão da uva, né? O Cabernet Sauvignon, que é um vinho um pouco mais encorpado, com que carne que vai bem. Um Cabernet, que tipo de alimento que vai bem, a gente vai brincando dessa forma, né? Quem gosta de tomar um vinho sempre procura fazer alguma coisa nesse sentido, né? Sempre harmonizando. E o brinde, né? O brinde se popularizou no século XVI, na Inglaterra. Os ingleses tinham o hábito de colocar pão torrado num cálice. E, ao beber a saúde de alguém, era preciso beber todo o vinho para, então, chegar e alcançar a torrada em bebida. Mas existem inúmeras explicações para a prática do vinho. Tem aquela também que eles falam que vou ler. Uma delas é o brinde, que é o costume de bater levemente os copos uns nos outros antes de beber. Diz ainda que essa prática começou para misturar o conteúdo dos copos antes de bebê-lo. Se algum deles tivesse com veneno, ele seria diluído nos demais copos e seu efeito diminuído. Tá sendo maçante aí, tá chato? Não, falando em chato, aí eu acrescentaria aí mais um tipo aí, eu conheci faz pouco tempo, chama enochato. Enochato? O que é o enochato? É o cara que se diz entendido de vinho e não é nada daquilo. Não é nada daquilo, né? Eu até vi um videozinho esses dias, depois eu mando no seu zap. Legal. Como que funciona. Mas tem muita gente assim que se acha entendido
Eu falo, eu não sou entendido de vinho, eu gosto de tomar principalmente vinho, mas não sou entendido, não. Principalmente quando você se reúne assim com a família, não sei o que, aí É, aparece uma garrafa de vinho lá e você fala, agora vai. agora vai. Todo mundo tomando chopp e ele trouxe vinho. Vamos lá, ele vai tomar só vinho. Então, escuta que lá vem história. Mas é. Também tem... Interessante, Renato. Também tem a arte de degustar vinho. E existe até muita literatura a respeito disso. E eu, particularmente, a gente lê, mas a gente tenta praticar e não consegue, né? Eu falo, nós somos especialistas, né? Mas degustar o vinho é distinguir e reconhecer suas qualidades, seus defeitos, segundo uma técnica e um vocabulário preciso. As etapas de degustação. Inclina o copo, afastando até que ele fique quase na horizontal. Isso lhe permitirá examinar a cor. Segure seu copo pela haste e pela base. Nunca se segura no copo, porque você vai acabar esquentando o vinho, né? Então, sempre na haste e na base, a fim de ver claramente o vinho. Faça uma primeira tentativa aspirando pelo nariz antes de fazer o vinho girar no copo. Faça o vinho girar no copo para imprimir uma movimentação de rotação. A maioria dos destros faz suavemente o copo no sentido anti-horário. Com isso, o cheiro se desprende mais amplamente e o vinho evolui rapidamente com o arejamento forçado. Então, você areja um pouco mais o vinho. Examine as penas ou lágrimas. Elas são espessas, descem lenta e rapidamente ou rapidamente pelas paredes. Isso dá muita qualidade. Se você tem, você fala em chorar, né? O vinho chorar. Se ela é um pouco mais expensa, é um pouco mais encorpado. Se ela desce rapidamente, também não é um vinho de muita qualidade. Inale o vinho alternando inalações curtas e profundas, suaves e insistentes. Concentre a atenção nos odores e no que eles evocam para você. Experimente o vinho levando à boca. Essa que é a parte difícil. Um gole razoável. Mastigue-o na boca antes de alguns segundos. Depois aperte os lábios e aspire ar para arejar o vinho. Honestamente, eu não sei, eu já tentei várias vezes, né, mastigar o vinho, apertar nos lábios, mas honestamente eu não sei como que faz. Eu precisaria fazer um curso, né, de vinho para ver como é que faz isso, né? Bom, aí dentro da comercialização, agora, eu falo um pouco sobre a cooperativa vinícola, congressos e feiras e escolas. A cooperativa é uma associação de pessoas com interesses comuns, economicamente organizadas de forma democrática. Isso é, contando com a participação livre de todos e respeitando os direitos e deveres de cada um de seus cooperados, aos quais presta serviços sem fins lucrativos. Meio que entre aspas, mas tudo bem. Através das cooperativas que os pequenos e médios fabricantes de vinho desenvolvem a produção do vinho e conseguem fazer bons negócios. Então, muitos utilizam a cooperativa para poder vender a sua produção de vinho. Alguns congressos no mundo, né? O Congresso de Feiras, que apresenta-se como uma oportunidade de expor os resultados dos trabalhos científicos relacionados ao setor vinícola e de ampliar a interação entre universidades, instituições do setor, poder público e vinícola. Então, aqui eu mostro alguns selos de congressos, como esse aqui de Portugal, essa série de Portugal, da Turquia, e aqui um congresso na Itália, e também tem esse cartão postal de 38, circulado da França, tá? É uma exposição de propaganda filatélica, editada na ocasião da Feira Vitinícola da Indústria de Comércios de Béziers, realizado entre 16 e 26 de junho de 38. Na França, ainda mostro, que eu tenho bastante franquias mecânicas da França, né? Eu consegui um lote muito grande, há muito tempo atrás, comprado lá com um francês, né? Mas com diversas cartas, né? Com franquias mecânicas,
carimbos mecânicos, enfim, uma coleção bem interessante. Então, tem aqui o Instituto Cooperativo de Vinho, ICV, que é uma empresa francesa com sede em Montpellier, que assegura o controle analítico dos vinhos de mais de 1.200 empresas na bacia do Mediterrâneo e Vale Rondano. Então, tem algumas franquias mecânicas, uma franquia da Federação de Produtores Independentes, que contam com entre 6 a 10 mil membros em toda a França, isso registrado em 2009. E a Escola Agrícola de Boise, não sei como falar. Tá? Mas Amboise. Obrigado. Amboise. É uma franquia mecânica agrícola, da Escola Agrícola de Lice, em 2003. E aqui, vamos dizer assim, por último, aqui tem o ranking que eu peguei em 2020, dos maiores produtores mundiais de vinho. Tá? A Itália e a França sempre ficam naquela briga. Um ano está em primeiro lugar a França, outro ano está em primeiro lugar a Itália, mas eles produzem uma quantidade enorme de litros de vinho. Aqui estamos falando 49,1 milhões de hectolitros ou 4,9 bilhões de litros de vinho. Tá? Representa 21% do market share mundial. A França, e logo em seguida vem a Espanha, depois Estados Unidos, o Brasil, 18º lugar. Produz aí uma marrequinha, né, em relação ao que esses países produzem, 1,9 milhões de hectolitros. Tá? Eu quero, na verdade, que depois dessa apresentação da história do vinho, eu acabei montando também a história do vinho em alguns países, nos principais países, né? Itália, França e Espanha. Mas eu não vou, se eu vou contar tudo isso aí, vou demorar muito, mas eu vou mostrar rapidamente para vocês. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Espera aí, só um minutinho. Tá. Aqui. Aqui é diretamente na coleção que eu apresentei na última exposição, dos três grandes produtores mundiais de vinho. E aí eu conto a história do vinho em cada uma das regiões, iniciando na Itália. Tá, eu vou ser muito rápido aqui, tá? Então, os blocos da Itália mostrando as regiões, e aqui foi que eu tomei um pau muito grande, que eu coloquei muito máximo postal aqui, na Itália, tá? Então, são várias regiões, Lombardia, Emília-Romana, eu mostro um pouquinho quais são os principais vinhos produzidos, né, em cada uma dessas regiões. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Tá. Sim, estamos. Aí depois a França. A França eu mostro os mapinhas aí com as rotas vinícolas, né? A região de Champagne, os principais municípios produtores e vinícolas de Champagne, os locais, as regiões, né? Desculpa. Você viu que eu tenho muita franquia e muito carimbo mecânico. Tá? Isso rapidamente, senão, nossa, vai longe isso aqui. Mostro também aqui, ó, a região de Bordeaux, aqui tem a região de Loire, Borgonha, e Benjolá. São as principais regiões da França, tá? Provence. Tem muito carimbo, muita franquia mecânica. E a Espanha também está em terceiro lugar no mundo, né? Com as diversas regiões, Jerez, Málaga, Montila, aí que conta um pouquinho quais são as principais uvas e vinhos produzidos, tá? E uma coisa a mais sobre a festa do vinho lá na Espanha, da Vindima.
E eu coloquei aqui também em 11º lugar no mundo e 4º na Europa, coloquei também a Portugal. Portugal tem, nossa, o que tem de material filatélico para vinho, de vinho é coisa do outro mundo. Então, arquipélago de Açores, todas as regiões demarcadas em Portugal, todas as regiões principais produtoras de vinho. Os vinhos verdes, vinho do Porto, central, na região central, região sul, que é os vinhos de Bruxelas e Setúbal, e alguns produtos. Aqui fala sobre algumas propagandas governamentais portuguesas, né? Tem essas franquias bastante interessantes. Conheça as marcas premiadas no Concurso Nacional dos Vinhos Engarrafados. E aqui, antes de beber, saiba escolher. Esse saber escolher é entre aspas, né? Porque quem ouviu muito o Aníbal Coutinho, lá do Sul, ele sempre falou que o vinho, ele não existe o bom ou melhor, né? o ruim, ou algo desse tipo. O vinho é aquele que você gosta. Então, se você, de repente, gosta de um vinho, esses vinhos brasileiros que são produzidos muitos através de uva de mesa, é teu gosto, é teu paladar. Tá? Eu, particularmente, não gosto. Né? Realmente, eu não gosto desse tipo de vinho. Mas o vinho é aquele que você gosta, não existe um melhor ou pior. Tá? E fala um pouquinho da viticultura portuguesa. E falando um pouquinho... Oi, pode falar. Desculpa interromper você. A primeira peça que você mostrou da Espanha, você podia mostrar de novo? O que é aquilo lá? Da Espanha? Tem um bloco lá. Então, o que é aquilo? Está retratando o quê que eu não entendi a figura? Esse daí. Não, aqui está mostrando um cacho de uva. Arroz? E está mostrando uma uva, né? Tunila. Sim, mas essa coisa branca é arroz. Eu acho que sim. Né? Vários produtos. Agora entendi, gastronomia. Eu falei, eu achei que fosse algum insumo. Eu quero que insumo que vai no vinho. Não. Esse é que não tem. Eu escolhi porque eu achei muito bonito esse bloco. É bonito. E como tem um cacho de uva e tem um vinho aqui, um copo com vinho, eu acabei escolhendo para poder colocar. Uhum. Eu achei muito bonita essa peça. Tá? Essa região de Múrcia é uma denominação de origem, não é? É controlada, exatamente. Eu acho que sobre gastronomia, acho que é por isso que tem um arroz aí, James. Acho que esse bloco é de grande. Deve ser um arroz local, né? E eu queria mostrar também para vocês, rapidamente, em 2020 foi produzida aquela folha, 22 de dezembro de 2020, foi produzida aquela folha no Brasil de selos de uva, né? Inclusive uma folha aromática, né? E na época até o Correio me procurou para poder falar um pouquinho sobre vinho, mas o interesse deles maior é sobre as uvas produzidas no Brasil, que a grande maioria é uva de mesa, né? Junto com a Embrapa. Tá? Eu tenho até um filminho aqui muito bacana, um filme de 3 minutos, tá? Bem rapidinho, que fala sobre as uvas, né, brasileiras, né, desenvolvida junto à Embrapa, e o selo, a folha dos selos do Brasil de 2020. Posso mostrar aqui, Singuera? Não, fica à vontade, pode mostrar sim. Então vamos Temos lá. tempo, bastante. Então, só passar esse filminho aqui. Tem som, Basílio? Oi? Tem som o vídeo ou não? Tem. Tá sem som? Tá. Caramba. Eu acho que é o volume do YouTube que você precisa aumentar. Ou então tem que olha. E na hora de projetar, de compartilhar, botar Share Computer Sound, vai ter uma caixinha. Então vamos lá. Então vou interromper. Onde está aqui?
Mas foi top de cheiro. Vamos lá. Onde que tá? Tá aqui. Aonde você fala? Ah, shared sound também, né? Isso. Vamos lá. Tomara que dê certo agora. Tá ok? A uva Tá com chegou som? ao Tá com Brasil som com os agora? colonizadores portugueses, Ok, mas foi está. pelas mãos dos imigrantes italianos no final do século XIX que as parreiras fincaram de vez suas raízes em terras brasileiras, num plantio que visava o consumo familiar. O tempo passou e o cenário mudou. Hoje, as videiras vingam com força por 78 mil hectares, que vão do extremo sul ao norte do país, e o seu cultivo ganhou outros ritmos. Cachos de uva florescem em climas e solos tão diferentes e nunca antes imaginados, como no semiárido nordestino e até em meio à úmida e quente Amazônia. Nada é fruto do acaso, e sim de um trabalho que começou a germinar há 43 anos dentro dos laboratórios da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, com a criação do Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil. No campo, na indústria, na mesa do consumidor. O Brasil saboreia os resultados desse programa, colhendo 1,5 milhão de toneladas de uva por ano. As uvas brasileiras têm alta produtividade, resistência a doenças e produção em diferentes épocas. O programa amadureceu a ponto de termos hoje, na unidade da Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, o maior banco genético da América Latina de cultivares de uva, com mais de 1.400 acessos. Variedades, espécies, cultivares, clones diferentes, desde videiras tropicais de regiões quentes, também espécies extremamente resistentes ao frio, vindas da Sibéria, por exemplo. Se é com tecnologia e ciência que se consegue qualidades como o tamanho dos cachos, o doce da fruta, a textura do vinho e a coloração do suco, é do agricultor que vem a aprovação final para cada uva desenvolvida pela Embrapa. A nossa primeira etapa é definir quais são os objetivos, qual é o produto que eu vou querer ao final desse trabalho, né? Para brindar o sucesso do programa que revolucionou a produção de uvas no Brasil, os Correios lançaram a emissão especial Viticultura, à venda nas principais agências e na nossa loja virtual. Das 21 uvas brasileiras desenvolvidas pela Embrapa, 5 estampam os selos: a BRS Lorena, a BRS Margot e a Moscato Embrapa, usadas na produção de vinho, a BRS Magna para a fabricação de suco e a BRS Vitória, a uva sem sementes que caiu no gosto do mercado internacional. Esses são selos para aguçar os sentidos. São aromáticos, trazem o cheiro da uva exalado quando a fruta está no ponto da colheita. Para lembrar que com pesquisa, tecnologia e determinação, essa é mesmo uma terra em que se plantando tudo dá, como escrito na Carta de Nascimento do Brasil há mais de 500 anos. Então, exato que não apareceu a folha, né? Perdão. E aqui, por último, foi quando o Correio pediu para eu dar um palpite aí na produção desses selos, né? Então, tem um blog aqui, que é o blog dos Correios, quem quiser ver depois, mostra aqui o bloco e algumas palavras minhas a respeito dessa produção, desse selo, tá? Então, é basicamente isso. Quem quiser dar uma olhadinha depois, fique à vontade. É basicamente isso, tá, pessoal? E eu queria pedir desculpas, eu queria pedir desculpas com relação à minha leitura. Quando está nervoso, é difícil, né? Você fazer a coisa certa.
E eu procurei passar uma mensagem para vocês a respeito da minha coleção. E é isso aí. Quem tiver alguma dúvida... Eu não sei se você me permite. Bom, você gosta de vinho, já tá bom, né? Eu também gosto bastante de vinho. Não sou um conhecedor profundo. Comecei a apreciar vinho, acho que foi em 99, quando eu fui para a Espanha a trabalho. E aí as minhas papilas se desenvolveram com vinho espanhol, né? Uhum. Por que eu comecei a tomar? Porque eu sentava na mesa, todo mundo tomava vinho e eu acabei tomando também. E eu acabei gostando. Então, comecei a tomar lá os da região da Rioja, lá, porque tinha um diretor do Santander que tinha a família que tinha lá uma quinta pequenininha lá que fabricava 500 garrafas por ano. Mas se você tem uma ideia. E aí eu comecei a tomar e comecei a gostar. Então, Uhum. vinho é um negócio que é bem recente para mim, mas vinho, foi por conta disso. Vinho não é só bom, também é medicinal, né? Porque o ideal, pelo menos os médicos falam, para tomar uma taça de vinho por dia, mas é verdade. Afina o sangue, ajuda na saúde, A partir de 3 anos para cá, aí por ideia da minha própria filha, aqui todo vinho que toma, eu não tenho adega, não tenho nada, eu não guardo mais bebida, a gente compra e toma, e eu deixo sempre no meu Instagram, lá, aquele Instagram que eu mostrei para você lá, do Drinks I Drink lá, que é bebidas que eu bebo, eu guardo lá para ter uma memória fotográfica de quais os rótulos que eu tomei, e nada mais. Então, assim, procuro não ser o chato, que é o cara que entende tudo, não entendo tudo de vinho. Então, na verdade, eu queria só perguntar para você alguma coisa, né, quanto à coleção, e você não precisa nem voltar lá na página, não, mas assim, para informação, para concluir, porque na época, lá na hora que você mostrou, eu não interrompi. Esses nomes em grego, em francês, em turco, o que for aí, você vai ver na próxima palestra que eu vou apresentar a minha coleção Viagem Infinita, você vai ver o que tem de coisa em russo e eu não sei pronunciar muito. Então, eu até acredito que o Tony aí e o César vão ajudar bastante aí. Vai ter que ajudar muito, porque isso. À disposição. Ana Maria também, de vez em quando, me ajudou aqui principalmente a parte de cirílico russo, é bem complicado. Então, vamos lá. Lembra aquele cartão postal que você disse que colocou na coleção lá atrás, que tem um mapa, e agora você mostrou de novo aí na história dos países? Eu vou falar mais um outro tema, aí depois você inclui os dois. Você disse que houve... um cartão postal não circulado, que não sei o que você colocou para mostrar o mapa. E depois você falou daquela cestilha do Brasil lá, em que tem, acho que é uma variedade, eu não entendi muito bem, que você falou que o pessoal não entendeu muito bem a variedade. Qual cestilha? Eu acho que é aquele uma da dos selos do Brasil e que está com a cor, parece mais desbotada, o que foi a impressão... você tá falando. Eu posso. Não, mas você não precisa nem voltar. Então, o selo que tem o cacho de uva. Na verdade, é um bloco de 9 selos, né, que tem do lado, e tem do colhedor de uva. Tá? Tem um selo lá que está uma impressão meio estranha lá, que foi uma discussão muito grande. Inclusive, o Macedo ele falou bastante desse selo, achou bastante estranho. Como é que aconteceu essa impressão estranha na produção desse selo, né? Parece que é algo produzido, é difícil dizer. Teve uma pessoa que falou que ia tentar ver se, acho que foi Domingos que falou, ia tentar ver se ia conseguir alguma informação a respeito desse selo, mas acabou não acontecendo. Ele não conseguiu achar nada e aí eu acabei considerando ele na coleção como uma falha de impressão. É porque não está catalogado, é isso? Não, ele não está catalogado. Ele não está catalogado. Não é uma a dúvida é porque o colhedor some, só o colhedor some, né? Só o centro do selo. É muito estranho aquela impressão, né? Vocês querem que eu coloque ela aqui rapidinho? Só para... O que vocês acham? Mas se tiver Coloca fácil, aqui, põe. vamos lá, rapidinho. Onde está aqui? Peraí.
Na verdade, por não constar no catálogo que gerou dúvida, você acha? Foi o juiz ou não? Ou foi só o Macedo aí fora da... Não, o Macedo e algumas pessoas, né, na hora da exposição da palestra, que eles comentaram bastante. Aqui, ó. Aqui. Zé Carlos, eu acho que o problema não é não constar do catálogo, é tentar explicar como é que aconteceu. Ou seja, como é que aconteceu essa impressão? Porque tem também um restinho aqui embaixo. Olha, essa daqui, ó, é muito estranho. Dá para aumentar ele? Basílio, faz assim. Depois você me manda essa imagem, que eu vou dar uma olhada nela. Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui, peraí. Não, mas depois você me manda, aí eu vejo. Tá bom, tá bom. E depois eu vejo com você, para ver se tem impressão ou se foi retirado quimicamente. Na verdade, não parece ser retirado quimicamente, não sei, porque parece que tem... A tinta está meio sobreposta, alguma coisa parecida. É muito estranho. A gente olha depois, mas isso é de menos. Estava acabando a tinta, pô. Simples assim, pô, é verdade. Estava acabando a tinta e... Você vê aqui, aqui o que tem? Aqui aparece as uvas em cima e aparece a parte interna do cesto. E aparece uma coisa estranha aqui embaixo também. Mas você vê que o colhedor, o chapéu aparece, mas o colhedor em si não aparece. E mesmo que uma remoção química, o detalhe dessa remoção é muito preciso. Eu acho esquisito também, né? Dizer que teve uma remoção química. Mas é engraçado que é uma cor só, né? Se fossem duas... Se fossem duas também, aí você tinha uma explicação. É uma cor só, monocromática, né? É muito esquisito. Vamos ver. Tá bom, eu passo lá para você, não tem problema nenhum. Beleza. Deixa eu tirar. Se você quiser levar ele na próxima vez na SPP, eu levo o negócio para pedir. Levo. E, gente, mais uma vez, peço desculpas aí pelo... não, fica tranquilo. Sobre aquele cartão postal, o Basílio, eu não sei, em termos de regra, de temática, ou sei lá, assim, para efeito de uma exposição competitiva, tal. O que? Os juízes estão colocando dúvida em cima do... O que acontece é o seguinte, o que eles falam? Você pode colocar o desenho de uma rota, qualquer de um assunto que você está desenvolvendo. Você não pode colocar uma peça postal, né, não circulada, porque aí... não lembro especificamente por que eles não consideram, mas ele falou que não pode colocar. Mas o desenho, sim. E você poderia escaneá-lo, você poderia escanear o desenho e usar o desenho. Isso, mas foi o que eu fiz, né? A coleção foi toda escaneada, como mantive dessa forma. Não, o que ele falou assim... eu digo... Oi, pode falar. Que na montagem da coleção, você pega aquela ilustração, recorte a ilustração e use a ilustração na folha. Mas colocar um cartão particular, né, que não postal... mas não está escrito cartão postal, né? Está escrito mapa só. Eu concordo com você, Basílio. Eu concordo com você. Não é um item filatélico, não é um item postal, mas você está usando ele como mapa. O dia que você arrumar um item filatélico, você coloca, mas ele, para mim, não tem problema. Cansei de ver coleções que o pessoal desenha mapa, então não tem problema nenhum. Assim, comentário que teria em relação àquele cartão postal, o que eles costumam dizer, assim, que eu estou tentando também aprender aí as regras e os critérios de julgamento. Então, o que eles avaliam é o seguinte: se é um item que está ocupando um espaço na folha de exibição, o ideal é que ele fosse um item postal ou de um suporte importante para um item postal. Por exemplo, você está numa exposição de história postal e você desenha um mapa para explicar a rota da carta, os pontos onde parou, seria uma coisa. Nesse caso, esse cartão postal com esse mapa, ele não está explicando nada postal, ele está no tema. Ou seja, ele é do tema. Então, se ele é do tema, ele deveria ser postal. Ou então, vamos dizer assim, você está ocupando um espaço, uma coisa não postal, onde você poderia estar colocando uma coisa que estivesse contribuindo dentro do critério.
Então, eu, pelo menos, sofri crítica similar com um item bem mais conectado, que era um cartão postal da Praça dos Andradas de Santos, um cartão postal antigo, preto e branco, com selinho e carimbo, com selo de madrugada e carimbo de Santos, e foi criticado por 2 juízes e eu passei a tirar da coleção, apesar de ser um cartão postal muito bonito. Porque disseram que o grande espaço ali, a grande mensagem não estava no carimbinho de Santos, mas sim no cartão postal da Praça dos Andradas. E o cartão postal não é um item emitido pela autoridade postal, ele é um cartão postal. Então, assim... muitas vezes particular até. Assim, esse foi o ponto. Eu estou vendo o James ali com a mão levantada, mas depois eu tinha também uma dúvida de outro item. O James já deve estar com o braço cansado ali, passar a palavra para ele. Meu braço virtual cansado. Ixi, achei muito legal, Reinaldo. Muito boa a apresentação. Eu queria saber de você, você fez um comentário falando que os nossos vinhos são feitos, em geral, com uvas de mesa. Né? Então... Você já experimentou, por exemplo, experimentar comer uma uva que seja um Cabernet, essas uvas clássicas para vinho? Elas são muito ácidas, elas não se prestam a comer? Então, eu vou ser muito honesto, eu nunca experimentei. O que acontece é o seguinte, eu estive em 2019 numa festa em São Roque, que é vinho, alcachofre e vinho, uma coisa assim, né? E lá eles estavam apresentando vários vinhos produzidos através de uva de mesa. E eu, logicamente, fui lá experimentar esses vinhos. E, particularmente, eu não gostei, né? Porque você tem um gosto de suco de uva alcoolizado. Eu senti dessa forma, para mim foi. Não é diferente quando você pega, por exemplo, uma uva que é específica que eu considero específica para vinho, que é, vamos lá, o caso da Cabernet Sauvignon, você sente o aroma, a estrutura, a cor, totalmente diferenciada. Você não, parece que aqui o sabor e todo esse conjunto harmoniza muito mais do que esses vinhos com uva de mesa. Faz um licor de mesa. O de mesa, acho que lembra um licor. Não, o licor é mais adocicado, né? Aquele não era tão adocicado, né? Mas, vamos dizer assim que, lembra alguma coisa no sentido. Mas eu, particularmente, eu não gostei, né? E quando até eu sugeri lá para eu escrever alguma coisa sobre o vinho no Brasil, até falei para as moças lá, não, fala sobre o desenvolvimento do vinho no Brasil, que está crescendo muito. Tanto é que tem regiões que não se produzia vinho, que é o caso lá de Minas Gerais, por exemplo, que eles estão hoje produzindo vinho de qualidade. Eles estão colhendo as uvas em safras um pouco mais atrasadas, né? Uma adiantada, não lembro direito, para poder tirar uva de qualidade para produzir vinho. Quer dizer, a técnica hoje é muito forte no Brasil. Isso que seria interessante falar. Mas eles resolveram falar sobre as uvas praticamente de mesa, né? Produzidas aqui no Brasil. Mas, paciência, é o correio. Mas, bem, não deixa de ser algo interessante também, né? Eu achei interessante o volume que os Estados Unidos produzem, né? 20 vezes mais que a gente. Muito mais, muito mais. Bem mais. O nosso potencial é grande, né? Para ser explorado ainda, né? Não, tem muita coisa para ser explorada aqui no Brasil. O Brasil relativamente recente em produção de uva vinho de qualidade, né? Então, tem muita coisa ainda para ser explorado. E hoje o Rio Grande do Sul está forte, né? Você pega alguns vinhos aí, o Miolo, que são vinhos bons, né? Alguns vinhos que... o St. James foi, inclusive, há muitos anos atrás, ele foi premiado lá nos Estados Unidos. É lógico que existe uma briga entre Estados Unidos e França, né? Eles se acham os americanos melhor que os franceses se acham melhor que os americanos. É sempre assim. Mas acabou sendo premiado, né? E não é um vinho bom hoje, né? Porque até era um pouco melhor, né?
Então, o Brasil tem crescido muito na questão de vinho. Foi difícil o começo, porque as primeiras cepas foram trazidas em 1500 pelo Brás Cubas e foi na região do litoral paulista. Não deu certo, depois veio aqui para a próxima, na região do Tatuapé, aqui, e acho que no Vale do Paraíba, se não me engano, também não deu certo. Aí, quando foi para o sul, começou a desenvolver, começou a crescer. Foi no sul que aí se achou um clima mais propício, a terra mais propícia, e aí começou a crescer lá no sul. Você vê que hoje Bento Gonçalves, Caxias do Sul e várias outras regiões lá, várias cidades, são grandes produtoras, né, de vinho. Muito legal a sua apresentação, obrigado. Né? Tá bom? Então é isso, gente. Uma perguntinha rápida aí. Aquele item, tem uma página que você mostrou 2 itens com carimbo particular da festa da uva. Eu acho que até um itemzinho que tem os selos comemorativos lá do Getúlio Vargas, se não me engano. Esse carimbo particular da festa da uva, ele é particular de quem? Ele foi posto por quem? Não foi pelo correio, é isso? Foi posto pelo correio, mas não, pelo que conta a história. O correio esteve presente, mas só não foi produzido por eles esses carimbos. Não foi mas, produzido assim, por eles. ele é válido, né? Porque se foi posto pelo correio, ele não foi um carimbo, por exemplo, carimbo de remetente. Eu posso fazer um carimbo meu e carimbar. Existem, né, vários itens que a gente acha carimbo de remetente. Não é o caso, né? Esse é um carimbo posto pelo correio. Assim, esse comentário de carimbo particular seria porque ele, por exemplo, não aparece no catálogo Zione? No Zione não aparece. Não aparece. Entendi. Não aparece no catálogo Mas Zione. ele já foi algum comentário de que ele não seria válido, não? Não ouvi nenhum comentário nesse sentido. É válido, ok, tá bom. Mais alguma coisa? Parabéns, Basílio, show de bola. Ô, Basílio, cadê o vinho agora para servir a gente? Cara, se tivesse... Um dia a gente vai chegar lá, né? Que a gente vai poder servir o vinho virtualmente para vocês. Não, cara, obrigado. Obrigado. Legal, gostei do certificado. Zé Carlos, está no mudo, Zé Carlos, está no mudo. Da próxima vez a gente faz um negócio mais estruturado, aí a gente faz uma degustação aí, as escuras, né? Que é assim que fala, né? Não, mas você sabe, quando eu apresentei esse vinho na SPP, essa coleção de vinho na SPP, foi até legal, porque eu levei o vinho. Levou vinho, tomamos vinho. Tomamos vinho. Mas virtualmente não dá, caramba. Eu até, sabe que esse negócio de degustação virtual, aí, depois que começou o negócio da pandemia, está muito na moda aí, né? Aí eu de vez em quando aqui, eu falei, deixa eu assistir uma, tal, mas aí eu não tenho caixa, velho, para acompanhar os caras, porque os caras são aqueles caras que fazem o curso de sommelier. E aí, cara, uns negócios, os meus vinhos que eu tomo, você pode ver lá no meu Instagram, que sabe, é um negócio assim, bem simples, né? E eu estou falando simples no preço, tá? Então, é muito interessante fazer uma degustação virtual, cada um no seu ponto aí, onde que está perdido pelo nosso vasto país, tomando o seu... E geralmente eles fazem com o mesmo vinho, né? Mas aí não seria... Mas está tranquilo. Tem seu certificado aí, você pode visualizar como os demais e ao meio-dia está programado você receber. Eu entendi que no final da apresentação a gente ia receber uma garrafa de vinho. Aí, tá vendo? Também. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou passar aí, pela tela do computador? Eu posso pegar em São Paulo e distribuo para todo mundo depois. Não, mas aí até chegar lá já zedou o vinho. Não. Pega hoje à tarde, não se preocupa, não. Ele veio só para fazer o fechamento da taça. Isso aí. Fechamento da taça. Perfeito. Tá bom. Muito bom.
Gente, Beleza. obrigado, viu? Agradeço bastante aí, foi muito bom. Apesar de você estar falando que você está aparentemente nervoso, para nós aqui você não passa que está nervoso, porque eu imagino que você está bastante preparado e sabe muito do que você está falando. Então, você passa bastante tranquilidade na sua apresentação, e muito embora você está falando que está nervoso, nós não estamos sentindo que você está nervoso. Eu acho que você está precisando de uma taça. Com certeza. Para já. Para já. Então, Para já. parabéns para você. Eu estava Valeu. muito ansioso para ver essa apresentação sua, porque, como eu te falei durante a semana, eu também gosto bastante de vinho e nunca é demais saber um pouco mais. Tem muitas coisas que você falou que eu estou escutando pela primeira vez, né? Essa questão da história do vinho é bastante interessante, né? Bastante interessante, sim. Eu queria agradecer, então, aí ao seu tempo. Mas, olha, eu vou até mostrar uma coisinha rapidinho para vocês. Olha, um livro muito legal, La Russe do Vinho. Essa é a base de tudo, viu? É russo. Esse La Russe do Vinho é a base de tudo. Você quer fazer uma coleção, você tem que ter ele, viu? Você tem que ter. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa, vinho, para mim, é uma coleção só de garrafa, porque o que está dentro você tem que tomar, senão não tem graça. Não, de rótulo, pelo menos, né? Tira o rótulo e, como todo bom filatelista... Guarda agora, fala, pô, eu tenho lá, não tomei, tem que ser um vinho, a coleção tem que estar na bexiga, no estômago. Isso é verdade. Esses dias eu estava contando aqui, eu não sei se tem mais espacinho, eu posso até comentar. Sempre vejo assim pessoas falando em ter adega, e tem gente que tem adega, e até conhece o artista aí, o Ronivon, que tem lá uma adega com 5.000, 6.000 rótulos guardados na casa dele e tudo mais. E aí eu estava vendo uma entrevista dele, ele estava falando que uns meses antes do Gugu Liberato falecer, e como eles eram muito amigos, ele apareceu lá na casa dele com uma garrafa de vinho debaixo do braço. E era um Petrus ou Petrus, não sei, aquele vinho famoso que custa 20, 30 mil reais a garrafa, dependendo da safra. E o Gugu Liberato apareceu com aquele vinho debaixo do braço, com toda a simplicidade, que eles são muito amigos. Aí o Ronivon tem o hábito de receber e fazer uma comida especial. E aí o Gugu falou, traz o vinho lá para a gente tomar. Ele falou, mas escuta, você sabe que vinho é esse que você trouxe aqui para mim? Tem cara que guarda esse vinho por ter sido em 1900 e sei lá quanto, isso custa muito caro, todo mundo quer ter um vinho desse. Ele falou, não, vamos beber, eu quero beber. Porque é a celebração da amizade e de tudo mais, né? E aí eu estou usando isso para falar de que guardar a bebida em casa, aguardando que chegue um momento especial, né? E aí ele teve, logo após o falecimento do grande amigo dele, ele estava contando. Né? Por Então, isso se que não tem que tivesse beber, bebido, gente. Isso aí. não teria comemorado em vida com ele. Né? Então, hoje eu não faço guarda nenhuma de bebida mais também, por conta de muitas coisas. Então, compra, bebe, celebra com os amigos, porque, na verdade, o vinho é para celebrar entre os amigos mesmo. Exatamente. Tudo para casa do Basílio e beber lá, então. Olha, é um prazer, viu? É um prazer. É um prazer, pode ter certeza, viu? Tem alguns vinhos aqui que eu preciso abrir mesmo, então, olha lá. Muito bom. Legal. Obrigado a todos aí. Valeu, Nosso gente. próximo Obrigado. encontro é dia 21 de maio, tá? E eu pretendo apresentar a minha coleção Viagem ao Infinito aí, que é sobre a história da conquista do espaço. Vou procurar fazer numa reunião só, mas se eu vou fazer um treino aqui, se por acaso eu sentir que a coisa vai ultrapassar, eu vou fazer em 2 reuniões, tá bom? 21 de maio. Valeu. Beleza? Parabéns. Obrigado. Beleza, gente. Valeu.